Você se lembra qual que é o texto que a gente parou de Romanos? 4. Quase. A gente vai voltar um versículo, na verdade. A gente parou no 4:18. Era a partir do 18 agora. Mas a gente vai voltar um versículo 17 para ficar completa a nossa mensagem de hoje. Romanos 4, versículo 17. Abra a sua Bíblia. Antes de nós lermos a palavra de Deus, eu vou orar mais uma vez. Oração não quer demais, né? Sei que alguns ateus não gostam muito dessas coisas. Mas por que vocês estão olhando para o televisor? Vocês são mau caráter, hein? Vocês são muito mau caráter. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais um dia, nós te agradecemos por mais um domingo, por mais uma semana que está se iniciando. E Pai, que a sua palavra entranhe os nossos corações hoje, que a sua palavra perfure os nossos corações hoje de maneira profunda, Pai, que o seu amor seja manifesto aqui hoje. Se é que há alguma forma dele não se manifestar aqui hoje, Pai, mas que a minha boca seja usada apenas para manifestar a sua glória e nada mais, Jesus, nada mais. Nós te pedimos por isso e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Romanos capítulo 4, versículo 17. Vamos ler? 4:17. Como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Eita, peraí que eu acho que eu pulei. Não, tá certo. Pai de muitas nações. Ele é o nosso Pai aos olhos de Deus em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se existissem. Versículo 18. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo, esse é o 19, já estava com cerca de 100 anos de idade. Peraí que eu errei. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé, e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. Muito bom, só até aí. Nós, no último final de semana eu não estava, mas no final de semana que eu estava, nós retornaremos hoje a nossa longa, densa e vertiginosa estrada da Epístola aos Romanos, né? Eu sei que não tem sido fácil para você. Eu sei que não tem sido fácil para muitos caminharmos essa estrada que nos fere tanto nas exposições, que nos fere tanto a cada esquina que nós entramos. Depois de termos feito uma pausa, um verdadeiro recanto de repouso na permanência de Maria Madalena junto ao túmulo vazio. Em João 20, nós retomamos aqui e aqui estamos. Se lá nós choramos com ela e fomos consolados pela presença do ressurreto que havia chamado ela pelo nome, você se lembra disso? Aqui Paulo nos arrasta de volta para o deserto árido do desespero humano, para nos mostrar onde essa história de ressurreição fincou suas primeiras raízes históricas. Porque Maria permaneceu diante de um túmulo vazio, Abraão permanecerá diante de um ventre vazio. Maria não via Cristo, você se lembra? Ela viu um jardineiro. Abraão não via Isaac também. Maria ouviu apenas o silêncio naquele jardim naquela manhã. Abraão ouviu apenas o silêncio do tempo passando. Tic-tac, tic-tac. E ambos precisaram aprender uma verdade que atravessa toda a Escritura. Deus continua a trabalhar justamente quando toda evidência parece contradizê-lo.
Olhe para esse texto hoje, não como um fóssil teológico que a gente está escavando, descobrindo. Não como um monumento religioso que a gente está erguendo aqui nesse púlpito hoje. Olhe para ele como um espelho da nossa própria angústia. Porque é o que de fato é. Porque Paulo está nos apresentando Abraão, o pai da fé. Não o herói de mármore, de galerias da religião, nem de obras maravilhosas do renascentismo, mas um homem velho, um homem cansado, um homem que havia esperado durante décadas, um homem cujas mãos calejadas tocavam a esterilidade da própria história. É a história de um homem que aprendeu a confiar quando a realidade parecia desmentir a promessa. Pedro, acho que você precisa baixar um pouquinho aqui, senão vai ficar dando retorno aqui. E nós entramos então no texto, Romanos capítulo 4, versículo 17. Como está escrito, por pai de muitas nações, te constituí perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Antes de falar de Abraão, Paulo fala do Deus de Abraão. Perceba aqui no texto, isso é extraordinário, porque a fé cristã não é fé na fé. Não é fé em qualquer coisa, não é fé simplesmente por fé, como a gente estava comentando aqui da arte moderna e da abstração contemporânea. Não é simplesmente abstração por abstração, não é simplesmente um nome dado a alguma coisa que responde o próprio nome. Entende? Representa o próprio nome? Não. A nossa fé, ela é fundamentada e ancorada em alguém. Não é uma energia positiva, não é uma técnica psicológica, não é uma ginástica mental para suportar o sofrimento. Não é isso. Não é isso, não é uma resposta fácil. A dor humana, a nossa dor do dia a dia, não é isso que é fé. Ela repousa sobre o caráter daquele em quem você crê. Isso é fé. E Paulo apresenta duas credenciais divinas aqui no texto, logo de cara. Ele diz, aquele que vivifica os mortos. Em grego, zoiopoiontos theos nekros. Aquele que vivifica os mortos. Essa é a primeira credencial de Deus. A segunda credencial que Paulo nos apresenta aqui de Deus é aquele que chama à existência as coisas que não existem. Kalontos ta meonta ros onta. Esse é o termo grego. Perceba o que Paulo está fazendo aqui no texto. Ele está dizendo que o nosso Deus é poderoso, sim, mas ele está descrevendo a especialidade de Deus. Ele está apresentando Deus aqui a nós. Ele opera onde a natureza desistiu. Ele trabalha onde a biologia fracassa. As coisas que nós podemos conhecer têm um teto. Elas batem no teto e baterão no teto constantemente. Mas é aí, na transcendente expectativa, que nós encontramos e contemplamos a Deus. Essas são as credenciais que Paulo apresenta aqui para nós. Ele age onde a morte escreveu a palavra fim. Morreu, já era, acabou a história. Qual que é o ditado popular? Dá jeito para tudo, menos para a morte, não é isso? Esse é o ditado popular. A noite cai sobre o deserto, o vento sopra frio. Abraão olha para o céu, olha para as estrelas, depois abaixa os olhos e olha para o próprio corpo. Quase 100 anos, as forças se foram, o vigor desapareceu e olha para Sara, sua esposa, ao lado dele, a mulher que amou por toda a vida, e vê diante de si a impossibilidade biológica absoluta, o ventre seco, o sonho envelhecido, a promessa atrasada. A realidade dizia, acabou, o tempo venceu, a morte triunfou. Está chegando os seus dias, Abraão, você vai morrer e não verá a promessa ser cumprida. Mas Paulo diz, não é isso que aconteceu. Porque Abraão não estava diante do nada, ele estava diante de Deus que cria a partir do nada. Esse é o nosso Deus. Ele estava diante do Deus que ressuscita mortos. E aqui eu penso no homem moderno, no nosso dilema. O existencialista olha para o absurdo e conclui, não existe sentido, né? A vida é o que é. A dor é o que é. O Woody Allen, certa vez, disse o seguinte, abre aspas, não tenho medo da morte, apenas não quero estar lá
quando ela acontecer. Fecha aspas. É uma frase engraçada e até em algum motivo sem sentido, mas ela também é uma confissão, porque toda a nossa civilização aprendeu a rir da morte, a adiar a morte, achar que pode superar a morte por mãos humanas, para não precisar encarar ela de frente, olhar nos olhos da morte. Abraão fez o contrário. Ele encarou a morte, olhou para ela, sentiu seu peso em cada centímetro do seu corpo velho. Parafraseando Salomão em Eclesiastes, os guardas da casa já não aguentam mais, já não suportam mais as pernas, já não suportavam mais o peso de Abraão. Ele estava velho. Eu com 30 anos já não estou suportando mais o peso do meu corpo. Imagina Abraão com 100 anos, naquele deserto árido, seco, frio, contemplando as estrelas, esperando uma promessa, expectando a promessa. Mas ele recusou-se a chamar essa realidade que era apresentada a ele de soberana. Porque existe uma diferença entre reconhecer a morte e adorá-la como fim último. E talvez essa seja a primeira pergunta que Romanos faz à nossa alma nessa manhã. Quem tem a palavra final sobre sua história? A biologia? O tempo? O fracasso? O pecado? Quem tem a palavra final sobre a sua história? Hoje Romanos vai nos apresentar o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Porque a fé começa exatamente aqui. Não quando nós acreditamos em nós mesmos, mas quando descobrimos que Deus é infinitamente mais confiável do que as circunstâncias que nos cercam. Infinitamente mais confiável do que qualquer coisa que eu possa enxergar. Infinitamente mais confiável do que o meu próprio coração e o meu sentimento. Nós entramos no versículo 18, o qual em esperança creu contra a esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme que lhe foi dito, assim será a tua descendência. Que frase esquisita, né? Creu contra a esperança, esperou contra a esperança. Uma frase aparentemente contraditória na nossa concepção. Em esperança creu contra a esperança. No grego, Paulo escreve par elpid, ep elpid, contra a esperança. Sobre a esperança. É justamente esse o significado. Ou seja, quando toda a esperança humana se esgotou, Abraão descobriu uma esperança que não nasce do homem. Eu já expliquei para vocês o sentido da palavra fé. Me lembro de já ter explicado algumas vezes, mas fé não tinha uma palavra para poder entender-se o que era fé no judaísmo. E fé é justamente isso, é um sentido último. É alguém que está em alto mar, esse é o sentido. E só tem uma coisa para poder se apoiar, é isso que se vê com a fé. Só uma coisa. Um pedaço de madeira, alguma coisa para se apoiar na imensidão, na vastidão do desconhecido. Isso é fé. Ou seja, quando toda a esperança humana se esgotou diante de Abraão, Abraão descobriu uma esperança que não nasce dele mesmo. Existe uma esperança que vem das circunstâncias. Não se engane. Você espera porque os exames deram tudo certo, né? Afinal de contas. Você espera porque o dinheiro entrou na sua conta. E aí tá tudo bem na sua vida. Você espera porque o casamento vai bem. Então tá tudo certo na sua vida. Você espera porque os filhos obedecem. Então a sua esperança está ancorada numa coisa que você pode produzir. Você espera porque a igreja cresce. E você vê todas essas cadeiras aqui que estão vazias, cheias. Uma esperança apoiada no que você pode produzir. Mas existe uma esperança mais profunda. Existe uma esperança que não depende do que está acontecendo. Existe uma esperança que é a ordenadora do caos e da origem ao cosmos. Uma esperança que repousa no caráter de Deus. E Abraão precisou descobrir essa esperança. Porque ele não estava esperando havia 3 meses. Nem 3 anos também. Ele estava esperando havia décadas. Imagine isso. Você recebe uma promessa aos 65 anos. Chega aos 80,
nada. 85, nada. 90, nada. 95, nada. E agora você tem quase 100 anos. Quantas vezes Abraão deve ter olhado para Sara, dormindo e pensando: será que eu não estou ficando louco? Será que eu ouvi corretamente aquilo que Deus estava querendo me dizer? Será que eu estou no caminho certo? Será que o que eu estou fazendo vai me levar a essa promessa de Deus ou não? Será que a promessa era mesmo para mim? Não era para outra pessoa? Será que eu me iludi? Será que eu estou enganado? A Bíblia é extremamente honesta em mostrar as cicatrizes dos seus heróis e as feridas deles e os dilemas dele. Ela não nos entrega homens sem dúvidas. Isso é uma falácia. Isso é uma bobagem. Ela nos entrega homens que aprenderam a continuar, mesmo quando as dúvidas sucumbiam a sua alma, mesmo quando as dúvidas abraçavam naqueles dias mais frios e mais sombrios. Para parafrasear o Lanterna Verde. Porque fé não é a ausência de perguntas. Fé é decidir quem terá a última palavra. E aqui está uma grande diferença entre Abraão e a nossa geração atual. Aqui está uma grande diferença entre o pai da fé e hoje o que nós encaramos como fé. Nós queremos acreditar apenas quando conseguimos enxergar, quando conseguimos produzir alguma coisa, quando conseguimos fazer a nossa fé. Porque a fé virou um produto de um coração que está sedento por participação. Abraão aprendeu a enxergar justamente quando não havia mais nada para ver. Quando você já ficou numa noite escura, assim, num lugar que não tinha energia elétrica, você já ficou completamente assim, não a sua casa. A sua casa ainda tem outras coisas para você enxergar, mas no mato, assim, cara, você não consegue enxergar, assim, em alguns lugares você não consegue enxergar a mão na sua frente, assim, ó. Se tiver um dia nublado, não tiver muita estrela no céu, você não consegue enxergar a mão na sua frente. É justamente isso. Essa imagem que eu quero que vocês tenham hoje aqui. Essa imagem que eu quero que fique no coração de vocês. Era isso que Abraão estava enxergando na frente dele. No versículo 19, nós chegamos então. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem ainda para o amortecimento do ventre de Sara. Paulo usa aqui uma palavra impressionante, necró. Amortecido, mortificado, sem capacidade de gerar vida. É justamente o que significa. Paulo está dizendo: Abraão olhou para o próprio cadáver biológico. Ele não fechou os olhos. Ele não fingiu que não estava envelhecendo. Ele não negou a realidade. Ele não se refugiou numa fantasia religiosa. Ele viu o que estava acontecendo com o seu próprio corpo. Ele viu as rugas, ele viu o cansaço, ele viu os anos se acumulando cada vez mais em suas pernas, sem conseguir aguentar o peso da existência. Viu Sara envelhecendo ao seu lado, viu o ventre seco. Ele encarou a morte de frente e continuou crendo. Isso é importante no texto. Porque a fé bíblica não é a negação da realidade, não é a negação dos problemas, não é a negação da adversidade, não é a negação do que está nos apresentado. A fé bíblica é a interpretação da realidade à luz da promessa de Deus. Essa é a fé bíblica. Nós vivemos numa época muito estranha. Uns transformaram a fé em magia, misticismo contemporâneo. Outros transformaram a fé, transformaram a realidade em prisão. Eu estou preso aqui, meu Deus, que loucura. Estou preso nesse corpo, tudo é mal, né? Não tem mais jeito para mim. Nossa, como o mundo é terrível. Uns dizem: não olhe para os problemas. Outros dizem: os problemas são tudo que existe. Positivistas e depressivos. Eu vou usar uma palavra melhor, vou usar deprimidos, porque a depressão é uma doença. Vou usar deprimido. Positivistas e deprimidos.
olhando para a realidade e dando respostas fáceis. A Bíblia não faz isso com a gente. Abraão não faz nenhuma dessas coisas. Ele olha para a morte, mas se recusa a coroá-la como o rei da sua vida, porque existe uma diferença entre reconhecer a morte e adorá-la, como nós já vimos. E talvez você tenha vindo aqui esta manhã carregando algum tipo de morte no seu coração. Talvez você tenha saído da sua casa carregando algum tipo de peso no seu coração. Um casamento que esfriou, um filho distante, uma vocação esquecida, uma alma cansada, uma koinonia perdida, uma comunidade cheia de pessoas e corações vazios. É que nós vemos na comunidade cristã hoje, nós vimos uma igreja cheia, uma igreja com números absurdos. Mais de 30% da população brasileira é evangélica, mas não produz koinonia, não produz comunhão profunda com Deus, não produz comunhão profunda no corpo de Cristo. Nós aprendemos a nos encontrar de vez em quando como igreja, mas desaprendemos a nos conhecer. A gente tem um monte de conversa no trabalho, um monte de conversa em muitos lugares, a gente fala com muitas pessoas, a gente tem contato com muita gente, e é muito fácil hoje ter contato. Eu abro meu celular, no Instagram eu tenho contato com quem eu quero, eu abro meu WhatsApp, eu tenho contato com quem eu quero, eu ligo, tenho contato com quem eu quero. É muito simples hoje fazer isso, mas a gente não tem mais intimidade real, a gente não tem mais intimidade espiritual. Então a gente conclui no fim do dia, quando a gente está no nosso quarto: acabou, é só isso que existe, é só isso que tem. Mas Abraão nos diria não, porque Deus tem um hábito inconveniente de trabalhar exatamente onde nós desistimos. Romanos capítulo 4, versículo 20 diz assim: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Aqui Paulo usa uma palavra importante, apistia, incredulidade. Ela não significa ausência de informação. Lembra o que a gente estava falando anteriormente? Sobre as especulações filosóficas? A incredulidade não significa que você não tem informação suficiente. Ela não significa falta de inteligência, de intelecto. Ela significa um coração dividido. Um coração que está adorando alguma outra coisa. Um coração que está prostrado em alguma outra coisa. Uma alma rasgada entre confiar e desconfiar. Mas, calma aí. Abraão nunca teve dúvidas? É claro que ele teve. A gente já falou aqui. Ele riu, Sara riu. O nome de Isaac significa riso. Porque eles riram quando receberam a promessa. Ele tentou ajudar Deus, você se lembra disso? Lembra disso? Produziu a maior guerra da história. Ismael, filho de Abraão com a concubina. Ele esperou demais em alguns outros momentos, vacilou. Então o que Paulo quer dizer aqui sobre o coração dividido, sobre a incredulidade? Ele quer dizer que Abraão teve crises, mas nunca abandonou a promessa. Há uma diferença. Uma coisa é lutar com Deus, outra coisa é desistir de Deus. Por isso, meus amigos, a nossa noção contemporânea de que uma vida de fé, uma vida de igreja, uma vida que agrada a Deus, é uma vida sem defeitos e sem problemas. Você se lembra quando nós estávamos investigando o capítulo 2? E nós falávamos a respeito da prosperidade maldita? Que nós confundimos a prosperidade com a aprovação de Deus, quando na verdade ela deveria nos produzir arrependimento. Então nós achamos que a nossa vida, ela precisa ser completamente sem problemas, completamente sem nenhum obstáculo na nossa frente, para que então a gente possa crer numa fé que a gente pode produzir. Numa coisa que a gente pode produzir, e a gente chama isso de fé. Isso é fé. Mesmo que seja produto da sua própria força, é fé, não é? É isso que você acha. E a gente ou se afasta, ou abandona de vez, e acha que a nossa vida de fé terminou. Mas se você está diante de um mar, e a única coisa que você tem é aquela boia que foi jogada para você, para onde você está nadando?
Para onde você está nadando? Para onde você está indo? Abraão lutou contra a promessa, tentou ajudar Deus, mas ele continuou voltando, dia após dia. E isso resume bem a nossa vida de fé, a nossa vida na presença do Senhor. Creio quase não crendo, mas sem conseguir deixar de crer. Isso resume bem a nossa vida de fé. Porque a fé madura não é a ausência de todos esses problemas. É a decisão repetida, olha só, repetida de retornar àquele que prometeu. Repetidas vezes. Não consigo, mas eu vou. Não quero, mas faço. Não vejo, mas estou caminhando. Não consigo enxergar um palmo na minha frente, mas eu continuarei ouvindo a voz que está me guiando diante da escuridão. Não consigo olhar qualquer imensidão e para onde eu estou nadando com essa boia que me foi jogada, mas eu tenho certeza que ao atravessar esse mar, eu encontrarei não um lugar da expectativa humana, mas a promessa de Deus. E a promessa de Deus é a Canaã celestial. Ao atravessarmos esse rio, esse mar duro, tortuoso, penoso e frio, às vezes durante a noite, e às vezes você vai estar sozinho, cansado, triste, ferido, machucado, abandonado, mas do outro lado tem aquele que é fiel para cumprir todas as promessas. Tem aquele que é fiel para cumprir aquilo que prometeu a você. É uma decisão repetida. É Jacó recebendo a visita do anjo falando: você não vai sair daqui sem antes me abençoar. Você não vai sair daqui sem antes me perdoar. Eu sei que eu enganei meu irmão. Eu sei que eu levo uma vida torta. Eu sei que eu tenho levado uma vida sem perdão, porque eu não pedi perdão pro meu irmão, não tive a oportunidade ainda de pedir perdão pro meu irmão. Mas você não vai sair daqui sem me dizer de novo que eu sou digno da bênção de Deus. Isso é fé, meus amigos. Isso é fé. É se ajoelhar para orar quando ninguém está vendo, quando ninguém está olhando e observando a sua dor e sair. Fala: Senhor, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não ouvir os meus dramas, os meus dilemas. Eu não ouvir a sua voz, eu não ouvir o que o Senhor tem para mim. Isso é fé. E levantar com, às vezes, não tendo sentido nada, ouvindo nada, mas no outro dia você está lá de novo. E no outro dia, de novo. E talvez você passe anos e Deus não fale nada para você. Porque afinal de contas, tudo que Deus precisava ter falado, Ele já falou. Talvez você passe anos, décadas, sem ouvir nada, sem sentir nada. E você permanece. Você permanece porque você tem fé. Uma fé que lhe foi imputada como justiça. Uma fé que não foi produzida por você. Uma fé que está carregada e foi castigada no Filho de Deus na cruz do Calvário. Essa é a fé. Abraão teve medo, assim como você tem também. As pessoas confundem fé com nunca vacilar. Era o que eu estava dizendo. Você vai cair um montão de vezes, tá bom? Quer uma certeza? Você vai cair. Quer outra certeza? Talvez você morra e não veja Jesus voltar. Talvez essa seja a única certeza que a gente tem. Que a gente vai cair, que a gente vai morrer. Mas a certeza que deveria guiar o seu coração não é essa. A certeza que deveria guiar o seu coração é: o meu Redentor vive. E Ele levou consigo as chaves da morte. Ele levou consigo de uma vez por todas as chaves da morte. Ele levou consigo de uma vez por todas as nossas dores, os nossos problemas, os nossos dilemas, as nossas mazelas, os nossos pecados. Isso era o que deveria te guiar. Abraão morreu sem ver a plenitude da promessa. Nós já falamos sobre isso.
Mas existe algo que ele nunca abandonou: a convicção de que Deus é mais fiel às suas promessas do que nós somos às nossas emoções. E agora nós entramos no versículo 20 e 21. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Paulo nos leva para dentro da alma de Abraão. Ele já nos mostrou a realidade, já nos mostrou a morte, já apontou quem era o autor e consumador da fé de Abraão, já mostrou a esterilidade também. Agora ele nos mostra o que acontecia no coração daquele velho peregrino, daquele velho nômade. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé. A expressão é muito curiosa aqui, porque Paulo não diz que Abraão nasceu forte, ele não diz que Abraão possuía uma fé extraordinária. Ele diz que Abraão, que a fé dele foi o quê? Fortalecida. Fortalecida. A força não veio dele, veio de Deus. Para usar uma expressão pedrina, isso muda tudo. Isso muda tudo. Porque a nossa geração acredita que a fé é um músculo. Né, Ítalo? Não queria falar mal do Ítalo, mas ele não entendeu. Agora ele entendeu. 0,8. Ele demorou exatamente 2 segundos para entender. Que alguns nasceram fortes e outros nasceram fracos. A gente acredita nisso, né? Nossa, como minha mãe tem tanta fé, né? Seu safado. Safado. Tá achando que sua mãe nasceu com mais fé que você? A fé bíblica não é uma virtude autônoma. Ela é uma dependência. Quer saber como sua mãe parece ter mais fé que você? Ela depende mais que você. Quer saber como seus pais têm mais fé que você? Eles não ficam buscando explicações para tudo e entregam as coisas na mão de Deus. Eles não confiam na rede social. Eles não confiam no que eles podem aprender, simplesmente, aleatoriamente. Eles dependem. Dependem. E é por isso que a nossa noção hoje é de que eles têm mais fé do que a gente. Dependência. Ela cresce quando nós diminuímos. Você já ouviu muito isso? Mas você praticou isso? Ela amadurece quando descobrimos que não conseguimos sustentar a nós mesmos, quando nós nos deparamos com a parede da existência, com o teto do conhecimento. Então Paulo acrescenta, dando glória a Deus. Que frase extraordinária, que frase extremamente pertinente aqui. Dar glória a Deus quando tudo vai bem é só gratidão, não é fé, tá? É outra coisa. Dar glória a Deus quando o ventre está seco é adoração. É um ato de rebelião contra o desespero. É olhar para a realidade e dizer: eu conheço a morte, mas me recuso a chamá-la de soberana. Eu reconheço a minha limitação, mas não limito o Deus da minha experiência. Eu reconheço que não consigo, mas sei quem consegue por mim. E Paulo conclui, estando plenamente convicto, completamente persuadido, totalmente convencido. Não porque as evidências mudaram, mas porque Deus não mudou. Perceba. O que muda é o seu coração, não é Deus. Abraão não foi convencido por circunstâncias.
Oh, se Abraão dependesse de circunstâncias como a gente depende, né? Ah, se Abraão dependesse do que vê, assim como a gente depende, né? Tudo continuava do mesmo jeito. A gente sabe que Abraão tinha bala na agulha, né? Afinal, ele engravidou a serva, né? Mas Sara continuava estéril. E ele continuava velho. Os anos continuavam passando. E o que mudou foi a sua compreensão acerca de Deus. Porque a maturidade espiritual, para usar uma palavra moderna, um termo moderno, ela não acontece quando a vida fica mais fácil. Ela acontece quando Deus se torna maior aos nossos olhos. Quando tudo que podemos produzir já chegou no limite. Porque você vai ficar tentando cavar a imensidão da existência e não vai chegar em lugar nenhum. Você vai ficar tentando cavar a imensidão do seu coração e, como a gente disse anteriormente, não vai encontrar nada, vai encontrar você. Mas quando a gente olha para Cristo na cruz do Calvário, quando a gente olha para Cristo e o que Ele fez e continua fazendo, nós entendemos. E é aqui, meus amigos, que nós vamos convidar outro homem da Bíblia para essa sala. Pouco conhecido. O nome dele é Davi. A gente já convidou ele outra vez nesse mesmo capítulo, porque Paulo cita ele um pouco antes. Davi também recebeu promessas extraordinárias de Deus. Não sei se você se lembra. Deus lhe disse: tua casa permanecerá para sempre. Exatamente. Tua descendência se assentará sobre o trono. Mas a promessa não o poupou da tragédia. Em nenhum momento. Ele viu Tamar ser violentada. Ele viu Amnon ser assassinado. Ele viu a violência entrar sem medidas pelas portas do palácio. E viu Absalão, seu filho amado, transformar-se em seu maior inimigo, chegando até o ponto de deitar-se com as suas mulheres no pátio do palácio. E existe uma cena na história de Davi que é assombrosa, perturbadora. Davi está esperando notícias da guerra. E ele não pergunta como é que está o reino. Ele não pergunta o que as pessoas estão achando dele. Ele não pergunta sobre o trono. Ele não pergunta pela vitória. Ele não pergunta de nada disso. Ele pergunta: vai bem ao jovem Absalão? Porque existem dores, meus amigos, diante das quais até os reis voltam a ser apenas pais, feridos. Então chega a notícia: Absalão morreu. E aquele homem que matou gigantes, que enfrentou Saul, que governou Israel, sobe chorando as escadas do palácio. E seu grito atravessa os séculos: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera eu morrer em teu lugar. Que frase terrível. Quem me dera, quem me dera. Mas Davi não podia. Ele era rei, ainda era pai, era profeta, mas não podia morrer no lugar de seu filho. Ele não podia. Porque a morte ainda reinava. Porque os pais, por mais que tentem, não conseguem salvar os seus filhos. Não conseguem, não conseguirão salvar os seus filhos. Porque o amor humano possui profundidade. É verdade. Mas ele tem um limite. E Romanos 4 nasce justamente nesse território.
No território onde a esperança humana chega ao fim. No território onde pais enterram filhos. Onde promessas parecem contraditas pela realidade. Onde a morte parece ter vencido. E Paulo olha para esse cenário e diz: Abraão creu, mas não creu em si, não creu em força da mente, não creu em capacidade humana. Ele creu no Deus que vivifica os mortos. Essa é a sentença de Paulo. No Deus que cria a partir do nada, no Deus que transforma sepulturas em berços, no Deus que faz nascer vida exatamente onde a história humana decretou acabou. Esse é o Deus que nós servimos. E talvez seja por isso que a Bíblia inteira esteja apontando para outro filho de Davi. Aquele mesmo que você imaginou. Porque Davi gritou: quem dera, Absalão, quem dera eu morrer em teu lugar, mas não podia. Séculos depois, outro filho pisaria na terra. E ele não diria quem dera. Ele diria: eu vim para isso. Eu vim para morrer em seu lugar. Davi desejou substituir Absalão. E aqui Jesus substituiu seus Absalões, seus traidores, seus algozes, eu e você. Os filhos rebeldes, fugitivos, os que fugiram da casa do pai, os que mereciam a condenação. Eu merecia a condenação. E há uma ironia dolorosa na escritura. Absalão morre pendurado numa árvore, preso por seus cabelos longos e bonitos, não é mesmo? Absalão tinha longos cabelos, ele era um homem alto, bonito. E ele carregava consigo a maldição da própria rebelião. Porque foi por isso que ele foi morto. Você se lembra da história? Ele passa com um cavalo, prende os cabelos na árvore, fica pendurado, chega o servo de Davi e flecha ele. Mas Cristo sobe voluntariamente a um madeiro, não pela sua rebelião, mas pela nossa rebelião. Um morreu pelos seus próprios pecados, o outro morreu pelos pecados dos outros, meu e o seu. E ali na cruz, Deus revelou quem ele sempre foi: o Deus que tira vida da morte, o Deus que produz esperança onde só resta a sepultura, o Deus que transforma rebelde em seus filhos reconciliados. Olha só que dádiva nós temos de sermos agora filhos reconciliados. Filhos aceitos, para utilizar um termo paulino agora, filhos adotivos, filhos escolhidos, filhos eleitos, sem qualquer mérito. Sem qualquer mérito. E nós chegamos então ao versículo 22, e no fim da nossa exposição. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Depois de toda essa caminhada, Paulo chega ao veredito final, para ser redundante. Depois do ventre seco, depois do corpo amortecido, depois das décadas de espera, depois da luta contra a incredulidade, depois da esperança contra a esperança, Paulo diz: pelo que isso lhe foi imputado como justiça. E a palavra grega aqui é logizomai. É uma palavra contábil. Você lembra que Paulo faz essa brincadeira, usa palavras mercadológicas, usa palavras jurídicas, exatamente, do direito da época, para poder deixar muito implícito o que ele estava querendo dizer. Ou seja, significa acreditar, lançar numa conta, literalmente, colocar algo no lugar de outra coisa.
Como se sua conta tivesse negativa, alguém fosse lá e ó, pagasse sua dívida, colocasse o dinheiro lá. Paulo não diz que Abraão foi considerado justo porque ele era extraordinário, porque ele era bom, porque ele era top. Não diz que ele foi justificado porque a sua fé era perfeita. Não diz que ele foi aceito porque nunca vacilou. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele diz: Abraão foi declarado justo porque descansou em Deus. Ponto final. Porque a salvação nunca foi um salário, você se lembra? Anteriormente nós falamos sobre isso. Salvação não é um salário, né? Porque se fosse, era simplesmente Deus pagando uma dívida a quem ele devia. Lembra da linguagem do mercado de trabalho que Paulo traz para a gente também nos versículos anteriores? Desde Gênesis, sempre foi graça. Desde Abraão, sempre foi graça. Sempre foi graça. Desde o primeiro homem que descobriu que não podia salvar a si mesmo, Adão naquele jardim, sempre foi graça. Isso é profundamente ofensivo para nós, né? Porque nós gostamos de merecer. Eu sou bom, eu mereço, eu quero isso, eu quero aquilo. Tal. Gostamos de negociar, né? Eu te dou isso, você me dá isso, eu faço isso, você faz aquilo outro. E porque eu estou fazendo isso aqui, agora você me faz isso aqui. Gostamos de imaginar que Deus ama um pouco mais aqueles que conseguem manter tudo em ordem. Mas Paulo destrói essa ilusão aqui em Romanos. Abraão não ofereceu desempenho, não tinha desempenho em Abraão. Ofereceu dependência, obediência, foi isso que Abraão ofereceu. Não apresentou um currículo. Ele apresentou o vazio da existência, a parede da indagação humana. Não entregou força, entregou a necessidade, a dependência. E Deus disse: é isso que eu queria desde o início. Porque a fé não é a moeda com a qual nós compramos Deus. Ela é a mão vazia que recebe aquilo que Deus decidiu dar livremente, por sua soberana vontade, que está atrelada à sua natureza. Exato. A vontade de Deus está atrelada à sua natureza, porque se fosse só vontade por vontade, uma hora Deus poderia decidir o que é mal ser bem e o que é bem ser mal, mas a vontade de Deus, ela é livre, mas está atrelada à sua natureza, e a essência de Deus é bem, bondade, amor, paciência, benevolência, justiça, magnificência. E talvez essa seja a grande dificuldade do homem moderno. Nós aceitamos um Deus que quer nos ajudar, mas resistimos a um Deus que nos salva completamente. Então Deus vem até aqui, vou pegar na sua mão, você me ajuda aqui no trabalho, você me ajuda a conseguir um emprego novo, você me ajuda a sanar essas dívidas aqui, você me ajuda aqui, ó Deus, porque eu estou precisando de você aqui, meu amuleto da sorte, vem cá me ajudar, meu amuleto da sorte, vem cá meu pezinho de coelho, vem cá minha fezinha, é agora que eu preciso de você, mas depois eu vou te deixar aí sentado no banco em casa e eu vou pro meu trabalho, não vou mais nem lembrar que você existe. Me ajuda aqui nas minhas finanças, me ajuda aqui na minha vida, me ajuda aqui no meu casamento, me ajuda aqui com os meus filhos, me ajuda aqui com os meus pais, me ajuda, mas fique aí, no seu lugar. Nós não desejamos a plenitude, nós queremos uma graça complementar apenas, algo que vem como se fosse o bife apenas da sua comida. O seu prato de comida é só isso. É o que dá um cheirinho, um tempero, né? Mas não te sustenta. Deus faz 80%, vamos dar uma negociada aqui. E a gente faz 20%. Fechou? É isso? Deus abre a porta, nós terminamos a obra. Não é isso? Não é isso que a gente pensa? Claro que é. Mas Romanos não deixa esse espaço para isso. Abraão está morto para gerar. Sara está morta para conceber. A promessa está morta aos olhos humanos. E Deus escolhe exatamente esse cenário. Exatamente esse cenário. Porque Ele ama trabalhar onde não sobra dúvida sobre quem merece a glória. Entende? Talvez seja por isso que alguns dos maiores milagres da Bíblia começaram com uma impossibilidade. O mar está fechado. Jericó está de pé. Lázaro está morto. Maria está chorando diante do túmulo. Abraão está velho. Porque Deus parece ter prazer em esperar até que toda a esperança humana chegue ao limite. Não por crueldade ou sadismo, mas por misericórdia.
Porque enquanto ainda acreditamos na nossa força, não aprendemos a descansar em Deus. E aqui, a história inteira se fecha. Maria permanece diante do túmulo. Abraão também permanece diante do ventre vazio. Davi permanece diante de um coração vazio. E nós permanecemos diante de vazios que julgamos irreversíveis. Qual é o vazio que você tem julgado hoje irreversível? Há pessoas aqui, com toda certeza, carregando vazios. Um sonho enterrado. Qual que é o seu vazio? Um pai distante. Um casamento esgotado. Uma alma cansada. Uma oração antiga que parece não ter sido ouvida. E Romanos 4 vem nos lembrar. O Evangelho não começou com homens fortes, né? Começou com homens impossíveis, improváveis, mulheres estéreis. Começou com reis fracassados, com pecadores, com gente que descobriu que a esperança humana possui limites, mas Deus não. Deus não possui limites. Deus não depende das circunstâncias para cumprir suas promessas. Abraão olhou para um corpo morto. Deus olhou para uma nação inteira, escondida naquele corpo. Nós vemos os limites. Estamos nessa condição, né? Deus vê possibilidades que ainda não existem. Segunda conclusão que nós podemos chegar hoje aqui é que a fé não é negar a realidade. A fé não é fechar os olhos para os problemas. É abrir os olhos. Mas descobrir que tudo que você podia ter é Deus. Tudo que você pode ser é Deus quem pode produzir. Tudo que você pode fazer é dádiva de Deus. Isso é fé. Terceiro ponto, para concluirmos aqui, é a promessa de Deus não nos poupa da dor, tá? Você vai sofrer um pouco mais. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Não fui eu, viu, gente? Foi Jesus. Ele venceu o mundo. Davi recebeu promessas, mas ainda chorou profundamente as suas amarguras e as suas mazelas e o resultado da sua própria vida de pecados. Ainda enterrou seus sonhos, ainda gritou por Absalão nas escadas do templo, do palácio, perdão, porque a fé não elimina esse sofrimento que é inerente à humanidade. Ela impede que o sofrimento tenha a última palavra. E o quarto ponto aqui é que o Evangelho é a resposta ao grito impossível de Davi. Davi disse: quem me dera eu pudesse morrer em seu lugar, Absalão. Mas não podia. Jesus disse: eu posso. Eu vim para isso. E morreu por nós. Por homens e mulheres como nós. E o quinto e último ponto para concluirmos é: o Deus de Abraão continua agindo hoje. Deus não está morto, Ele não está parado, Ele não é
leniente com a maldade, Ele não é leniente com a humanidade, Ele não é leniente com a realidade, Ele não é leniente com a criação, Ele não é leniente com a impossibilidade. Deus continua vivo. E Ele continua vivificando mortos, continua chamando à existência aquilo que não existe, para dizer pela 4ª vez isso hoje para você. Continua tirando luz das trevas, continua transformando túmulos em jardins, continua transformando cruzes em esperanças, continua transformando pecadores em filhos. Porque a promessa nunca repousou e nunca repousará na vitalidade humana. Quão bom você é! Repousa unicamente no caráter de Deus. Quem Ele é, sua natureza. E o Deus que ressuscitou Cristo dentre os mortos continua chamando à existência aquilo que aos nossos olhos já acabou. A Ele seja a glória, hoje e para sempre. Amém. Nós glorificamos ao Senhor Jesus Cristo hoje. Senhor, Tu és bom. Nós não desejamos nada além de Ti, Jesus. Nós não queremos desejar nada além de Ti, Jesus. Jesus, eu peço que o Senhor não tenha... Jesus, que o Senhor não tenha pudor algum em nos reter para Ti. Jesus, que o Senhor invada os nossos corações hoje, a nossa semana, Pai. Enche o nosso coração com a Tua expectativa, com a Tua fé, com o Seu amor, com a Sua bondade, Pai. Não esperando que a minha oração possa produzir algo, Jesus, além da dependência que temos e teremos e gostaríamos de ter cada vez mais em Ti, Pai. Jesus, esteja conosco para todo sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco. Amém e amém. Glória a Deus. Dá um cheiro quem está do seu lado aí. Vamos juntos. Deus é bom. Amém.